Nós estamos estudando lá na faculdade, exatamente nesta semana, o capítulo 10, que é a visita que Pedro fez a Cornélio. E vocês se lembram, existe ali, naquele capítulo 10 do livro de Atos, uma situação bastante complicada para nós adventistas. Porque Pedro, ele tem uma visão de um lençol baixando do céu, cheio de animais limpos e imundos. É o que existe no animal, no lençol, repleto de animais limpos e imundos. E uma voz vinda do céu dizendo para Pedro fazer o quê? Matar e comer. Matar e comer. O que Pedro faz? Ele diz: não, Senhor, jamais entrou na minha boca alguma coisa impura. Jamais. Mas é isso mesmo que Pedro fala? O que os nossos irmãos evangélicos dizem acerca deste texto? Porque qual é a resposta de Deus? A primeira coisa é mata e come. Aí Deus fala uma outra coisa. Quando Pedro diz, eu nunca comi nada impuro. Aí Deus fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E o que todo mundo por aí pensa? Que agora estamos liberados para comer de tudo. Vamos ver o texto com cuidado. Vamos lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, vamos lá. Quero chamar a atenção de vocês. Atos capítulo 10, versículo 14. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa. Aí ele usa duas palavras. Quais são essas duas palavras? Comum e imunda. Olha só, ele não diz apenas jamais comi alguma coisa imunda. Ele diz jamais comi alguma coisa comum e imunda. Aí olhem a resposta de Deus no versículo seguinte. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Não é o imundo, é o comum. O que Deus purificou, não consideres comum. Irmãos, eu não sou capaz de entender esse texto se eu não souber o que está acontecendo nos dias de Pedro. Esse é um texto que eu não consigo explicar corretamente se eu não souber o que está acontecendo nos dias de Pedro. Vocês deem uma olhada no versículo 28. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, quando ele entra, ele diz uma coisa: vós bem sabeis que é o quê? É proibido, versículo 28, é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. De outra raça. É o seguinte, os rabinos ensinavam os judeus que era proibido entrar na casa de um não-judeu. Era proibido. Por quê? Eles diziam que se um judeu circunciso entrasse na casa de um gentio incircunciso, o judeu se contaminaria, religiosamente falando, cerimonialmente falando. Lembram-se lá de Atos, de João capítulo 18, quando Jesus está na casa de Pilatos em Jerusalém, no pretório, e os judeus vêm ali para pedir a condenação de Jesus. O texto diz assim, que eles, os judeus, se recusam a entrar na casa de Pilatos. João 18. Eles se recusam a entrar para não se contaminarem. Porque naquele dia eles querem comer a refeição pascual. Então eles não entram. Se eles entrassem, eles estariam contaminados cerimonialmente
e não poderiam participar das festividades da Páscoa, não poderiam comer a refeição pascual. Então eles se recusam a entrar na casa de Pilatos. É o que Pedro diz para Cornélio. É proibido a um judeu entrar na casa de alguém de outra raça. É exatamente o que os rabinos ensinavam. Os judeus se tornaram tão fechados em torno de si mesmos. Eles desenvolveram um preconceito tão grande para com gentios incircuncisos, tão grande, que eles se recusavam a manter amizade, comunhão, a entrar na casa de alguém, principalmente a sentar-se com um gentio incircunciso à mesa. E agora Deus precisa trabalhar com Pedro. Deus quer levar Pedro à casa de Cornélio e Deus tem que trabalhar, quebrar esse preconceito na cabeça desse homem. Um apóstolo, estivera com Jesus 3 anos e meio. E então os judeus diziam assim, eles desenvolveram no primeiro século um conceito, aliás, já vinha desde o 2º século antes de Cristo, um conceito chamado contaminação por associação. Contaminação por associação. Então eles diziam o seguinte, uma coisa limpa se torna imunda em contato com alguma coisa imunda. Vocês estão entendendo? Contaminação por associação. Uma coisa limpa, se entrar em contato com alguma coisa imunda, a coisa limpa se torna contaminada. Então, eles aplicavam isso para qualquer coisa, comida, pessoa, e é por isso que eles não entravam na casa de um gentio incircunciso, porque achavam que se entrassem, a associação tornaria o judeu imundo. Tornaria o judeu imundo. Então, os judeus tinham 2 palavras. Uma palavra é a palavra, eu vou ter que usar a palavra em grego aqui para ficar mais claro, a palavra akatartos, que é a palavra aí em Atos 10, qual era o versículo? 14? 14. A palavra traduzida por imundo é a palavra akatartos. E a outra palavra, traduzida por comum, é a palavra koinos. Koinos. Então, vejam só, já volto a essas palavras. Pedro poderia muito bem, já que o lençol estava cheio de animais limpos e imundos, qual era o problema? Pedro poderia fazer o quê? Pega o limpo. Pega o limpo. Ele não ia dar conta de comer tudo mesmo? Pega 1, 2 ou 3 limpos lá, mata e come. Por que Pedro se recusa? Contaminação por associação. Porque na cabeça de Pedro, nem o limpo agora ele podia comer, porque o limpo estava contaminado pela associação com o impuro. E olha então a resposta de Pedro. Senhor, jamais comi alguma coisa comum e imunda. O imundo é o imundo de Levítico 11. Sabe o que é o comum? O comum é o limpo, que havia se tornado comum, contaminado pela associação com o imundo. Então Pedro falou, Senhor, eu não posso comer nem o imundo, que eu nunca comi, mas também não posso comer o comum. O comum é o limpo que se contaminou com o imundo. Eu não posso comer, Senhor. E aí o que Deus fala para ele? O que Deus fala para ele? Não considere comum aquilo que eu nunca declarei imundo. Então Deus não está mexendo no imundo na sua resposta. O imundo continua imundo. O problema de Deus é mostrar para Pedro que o comum, ou seja, o limpo, não é contaminado pela associação com o imundo. Isso é o que os rabinos ensinavam. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Por exemplo, as pessoas podiam ter gato e cachorro em casa. São animais limpos ou imundos? Gato e cachorro? São imundos. Mas isso não me contamina. Jesus podia entrar em Jerusalém sentado num jumento, que é um animal limpo ou imundo? Imundo. Mas isso não contamina. Mas eles achavam que gentil incircunciso contamina.
Então, o problema de Pedro era uma má compreensão desse conceito de contaminação por associação. O problema de Pedro não era o imundo era imundo, continuava imundo, ele nunca comera e nunca comeria. Um judeu não comeria imundo. O problema era o limpo do lençol, que Pedro achava que agora estava contaminado pela associação com o imundo. E aí Deus fala: Pedro, não considere comum aquilo que eu nunca disse que seria. Não considere comum. Então, Deus não mexe no imundo. O imundo continua imundo. Deus quer resolver o problema do limpo, que Pedro achava que estava agora contaminado. Vocês entenderam a situação? Não tem nada a ver com comida, ou com liberar o imundo para comer. Deus nunca liberou o imundo para comer. Mas Deus está falando: Pedro, pode comer o limpo, porque o limpo não está contaminado pela associação com o imundo. Como é que eu sei isso, irmãos? Eu sei porque eu estudo. Vocês estão me entendendo? É por isso que eu falei para vocês: se eu não souber o que está acontecendo no primeiro século, eu nunca vou ser capaz de entender esse texto corretamente. Porque eu não vou entender a diferença entre o comum e o imundo, e quando Deus fala: Pedro, não consideres comum o que eu purifiquei, então dá a impressão que Deus está liberando tudo para comer. E é o que todo mundo por aí fala. Vocês podem olhar qualquer comentário bíblico. Nenhum deles vai gastar tempo explicando o koinós e o akatartos. Nenhum deles vai. E eu estava explicando hoje na sala de aula, e uma aluna: quer dizer que... É isso mesmo, não pode. O imundo continua imundo. Nossa. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.